E aí, rapaziada, eu vou passar um pouco para vocês o que eu achei que vocês poderiam ter ido melhor no desafio. Então, eu vou pegar uma revisão de HTML, se a gente pode falar assim. Eu poderia ter soltado esse vídeo antes do desafio, mas para mim, eu vi que muitos de vocês já sabiam um pouco de HTML e todos já tinham iniciado seus estudos. Então, mesmo se eu soltasse, talvez fosse só mais do mesmo. Porém, agora eu sei onde eu acho que muita gente negligenciou, que é entender mais o núcleo do HTML, tipo, fundamental, o que torna o HTML o HTML. Então, eu tô vindo com essa explicação mais fundamental para vocês. E eu espero que, tipo, mesmo se você acha que você já sabe o assunto tal, pelo menos assiste o vídeo, tipo, não precisa fazer o desafio se você já tipo, tem esse ego um pouco maior. E eu não falo ego no sentido negativo, tá? É, mas enfim. É, o primeiro ponto que eu pensei em falar para vocês é que o HTTP e o HTML são diferentes. A gente não envolveu os conhecimentos daquele primeiro vídeo que eu passei sobre protocolos tal, de internet, TCP/IP, porém, ainda assim, é bom citar isso. O HTTP ele é um protocolo e o HTML ele significa Hypertext Markup Language, o que significa que o HTML ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, entender por que esse é o nome do HTML é o fundamento para entender o HTML. Trabalhar com HTML significa que a gente vai estar falando o que cada coisa de um texto é. Por exemplo, se a gente tem uma parte do texto que é uma lista, então você vai falar que aquele trecho é uma lista. E o jeito específico que a gente faz essa marcação, a gente vai ver daqui a pouco. Provavelmente você já iniciou seus estudos de até JavaScript, né, mais pra frente, porém a gente vai no próximo vídeo falar de CSS e JavaScript. Na real, esse vídeo a gente vai fazer um desafiozinho do proposto pelo Theogene Project. Tá aqui, né? A gente vai pegar esse projeto aqui de fazer praticar um pouco de HTML para fazer um site de receitas. E o Theogene Project ele é um site com a proposta de ensinar a programar e preparar as pessoas para a carreira de desenvolvimento web. E, enfim, a gente só vai trabalhar com HTML. Eu já realizei esse desafio uma vez há algum tempo. E tá aqui. Deixa eu só abrir. Ele é muito simples. Tá aqui. E tem até umas prints aqui, mas eu vou abrir a versão dele aqui com código e tal. Enfim, ele é muito simples, ele é só HTML, ele não tem CSS. Você pode ver que a estrutura dele é muito simples. Eita, aqui não vai mostrar a estrutura dele, mas tipo, a estrutura dele é muito simples e a gente vai construir isso aí. É, enfim, a gente vai trabalhar com esse projeto para a gente entender um pouco mais sobre o HTML semântico e tal. E o próximo vídeo vai ser de JavaScript, provavelmente. E depois a gente volta para esse projeto para trabalhar com CSS e embelezar mais ele, porque eu acredito que não seja uma prioridade tão grande o CSS no momento. Enfim, para a gente começar, eu soltei o vídeo de Git, né? Então, vamos aqui começar. Ele está falando para você configurar o seu repositório no GitHub. Eu já tenho esse projeto, né? Porém, enfim, já que eu estou fazendo, vamos fazer de novo. Vamos lá. Vamos seguir o passo a passo, basicamente. Então, eu disse para vocês criarem uma conta no GitHub e, enfim, criem a sua conta no GitHub. Vamos clicar aqui no maisinho aqui em cima, New Repository, e vamos criar o repositório que eles falaram. Então, eu não vou chamar de Odin Recipes, vou chamar só de Recipes. É, enfim, eu não vou botar uma descrição agora, porém, na real, talvez eu bote uma descrição, já que ele pediu aqui também, né, pra gente criar um README. Então, o README é o arquivo, deixa eu só pegar para exemplificar. O README é o arquivo que, quando a gente tem um arquivo README em alguma pasta, quando a gente abre essa pasta aqui pelo GitHub, ele coloca esse README aqui. Então, ele mostra aqui pra gente o que está escrito no README. E o README ele é um arquivo, é um tipo de arquivo de texto que a gente coloca algumas configurações para, por exemplo, para mostrar a imagem, já que você vê tem essas imagens aqui, a gente coloca aqui assim, desse jeito para colocar uma imagem. Tá aqui o link da imagem e tal, uma legenda para caso ela não carregar, acredito eu que seja isso, e tem um ponto de exclamação. Então, tem a legenda e tal, acho que quando a gente passar o mouse
talvez mostre, não, enfim. Então, vamos criar esse arquivo readme e tal. Então eu vou colocar para adicionar um arquivo readme, ou a gente pode criar um na mão, tanto faz. A descrição eu vou colocar, vamos ver, acho que eu vou colocar receitas, né? Porque eu vou fazer em português, enfim. E vamos colocar aqui, projeto desenvolvido para praticar deixa eu ver o HTML semântico para aplicar as boas práticas de desenvolvimento HTML e CSS. Depois a gente vai adicionar o CSS, tá tudo bem. Projeto proposto para aplicar as boas práticas de HTML e CSS, ok. Vamos lá, então eu vou clicar em Create Repository e vamos lá. Então, nosso repositório foi criado. Então aqui eu pedi para ele criar um arquivo readme, ele cria com o nome do repositório, que é receitas, e pega a nossa descrição que a gente tinha escrito para colocar no arquivo. Mas eu vou alterar esse arquivo aqui mesmo pela interface e vou colocar a descrição que eu tinha aqui, né? Que é projeto proposto pelo The Odin Project. Eu posso, na real, só copiar isso aqui. Então vamos lá. Proposed by the Odin Project e tal. E, enfim, a gente vai colocar só essa parte, vamos lá. Receitas proposto por The Odin Project. E vamos lá commitar. Então quando a gente commita, ele colocou uma mensagem automaticamente pra gente. E, enfim, quando a gente clica aqui, ele leva a gente para o enunciado desse desafio, que era o que a gente tem aberto aqui também. Ok, então a gente vai clonar esse repositório na nossa máquina local. E para clonar um repositório, a gente pode simplesmente vir aqui, clicar em Code, a gente vai clonar com SSH, copia e vem aqui no abre o terminal. Vamos lá, projects, git clone e cola o URL lá. Aqui, pronto. Daí eu vou entrar no repositório, cd para entrar no repositório e estão aqui. Beleza. O próximo passo que ele pede é fazer o readme, que a gente já fez, ok? Se a gente estiver tendo problemas, enfim, o único que a gente tem que commitar. Vamos começar aqui direto do desafio. Então, dentro da pasta, a gente vai criar um arquivo index.html, que é um arquivo que, quando ele tem esse nome, ele é o arquivo que geralmente é lido pelo servidor para ser o primeiro arquivo a ser mostrado na tela. Então, seria tipo nossa home, basicamente. Então, ele está falando para a gente encher com o código padrão, né? Está escrito aqui boilerplate HTML. Basicamente está falando para a gente colocar o código que é default. Ele é o código que geralmente a gente começa a trabalhar com ele. Então por isso ele é meio padrão. Mas antes disso, né, como eu falei, a gente teve o vídeo de Git. Então se você fez tudo que a gente fez até agora, seu Git deve estar tudo certo. Porém, enfim, para ver se está tudo certo, você pode dar um git config user.email e tem que aparecer seu e-mail, user.name, tem que aparecer seu nome. Se quiser listar todas as configurações de uma vez só, você pode dar um traço list. E, enfim, apareceu aqui as minhas configurações. Se você não tiver essa configuração, provavelmente ele apareceu alguma mensagem quando você inicia um repositório Git, mas provavelmente não foi o caso. Agora a gente colonou um. Mas enfim, vamos lá. Na real, eu vou desenvolver com VS Code, né? Então, enfim, eu estou na pasta aqui do que a gente clonou, nosso repositório, e vou dar um code ponto para abrir com um VS Code, tá? O VS Code ele é um editor de texto que ele é gratuito. Se você não tem ele ainda, você pode dar um Google para você descobrir como baixar e instalar. Ele
é gratuito, né, como eu disse, e ele é de código aberto, então ele tem tudo para ser um editor muito bom. E ele é um editor muito bom. Ele é muito usado dentro da comunidade de desenvolvedores e eu acho que é isso, né? Eu vou mostrar um pouco. Eu não uso o VS Code, mas eu estou usando porque, enfim, ele é muito usado e a curva de aprendizado para começar a mexer nele é muito pequena. Então, vamos lá. Aqui no lado esquerdo a gente tem esse botão de extensões. A única extensão que eu instalei, eu acho que foi o Live Server. Tá aqui, o Live Server. Pesquisa aqui por ele e instala. Eu vou mostrar o que ele faz já já. E, enfim, vamos lá. Então a gente está aqui na nossa pasta de receitas. Eu dei um zoom grande para vocês enxergarem, mas enfim, eu posso diminuir até um pouco. Então tá aqui. Se eu clico aqui em New File, eu vou criar o arquivo que eles falaram, que é o index.html. E vamos fazer o que ele pediu, que é colocar, preencher esse arquivo com o código padrão HTML. Então vamos lá. A primeira coisa que tem no código padrão HTML é essa linha, que essa linha doctype HTML, ela, ela declara para o navegador que a gente está na versão do HTML5. Então isso fala para o navegador que a gente está usando o HTML5. Então depois daqui a gente começa a ter as tags. E uma tag é o que está escrito entre o sinal de menor e maior. No caso aqui não é muito bem considerado uma tag, mas a partir daqui vai ser. Então a gente tem a tag HTML. É... Então aqui a gente tem uma tag de abertura do HTML, aqui na linha 3, e aqui uma tag de fechamento. A diferença é que na tag de fechamento a gente tem essa barra. Então tudo que vai entre a tag de abertura e a tag de fechamento a gente chama de elemento. E enfim, eu vou mostrar para vocês também que as tags elas podem ter tipo fazer coisas diferentes. Uma mesma tag pode fazer, por exemplo, tem uma tag chamada meta. Ela, se eu tiver duas tags meta, elas não necessariamente fazem a mesma coisa, porque eu posso mudar o comportamento dela dando atributos. Então, atributos é quando eu tipo dou um espaço no nome da tag e escrevo alguma coisa, coloco o sinal de igual e coloco entre aspas alguma coisa. Então, tipo, é, assim eu coloco atributo nas coisas. Um atributo que a gente vai começar colocando aqui no HTML é o lang, que vai ser PTBR. Então, esse atributo lang de language, de linguagem, idioma, eu estou falando que ele tem valor PTBR, por esse sinal de igual, e entre aspas está o PTBR. Então, isso aqui, a gente chama de atributo. E ele, se a gente quiser colocar mais atributos, a gente separa por espaço, coloca outros atributos e tipo, vai colocando, tá ligado? Então esse atributo lang, ele fala para o navegador que tudo que vem em seguida é um conteúdo em português. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem que eu peguei do curso do CS50 de Harvard, da aula 8 do curso de 2022. E essa é uma imagem de uma árvore de elementos, que esse é o jeito que o seu navegador vai encarar todo o seu código HTML. Quando a sua página carrega, ela lê todo o seu código de cima para baixo e desenha essa árvore. Quando a gente precisa adicionar algo novo ou remover, ele simplesmente adiciona mais nós nessa árvore. Então, isso é bom saber. Enfim, tá aqui, no caso, o código do cara na aula, a gente pode, nem precisa ver a aula pra gente saber como que era o código dele. Então a gente tinha um documento, que é basicamente nossa página toda, nosso documento inteiro. A gente está lá com HTML dentro do documento. Dentro do HTML a gente tem uma tag head e uma tag body, elas são irmãs, né? Então o head e o body do HTML, e dentro do head tem o title, e dentro do title a gente tem o conteúdo hello title, e dentro do body a gente tem o conteúdo hello body. A gente não precisa saber o que essas tags fazem, tipo, só olhando para essa imagem a gente não precisa saber o que elas fazem para entender o que está acontecendo. O title está dentro do head, que está dentro do HTML, que está dentro do document. E, enfim, é isso, né? Voltando aqui pro código, é, a gente, vamos recapitular, né? O elemento HTML então vai ser o elemento raiz da nossa página e todos os outros elementos eles vão ser descendentes dele. Então a gente vai ter um outro elemento que vai vir em seguida, que é o elemento head. Então o elemento head ele é onde vai reter, né? Onde a gente vai colocar as informações gerais da nossa página. Nós chamamos essas informações gerais de metadados, que são basicamente coisas úteis que o nosso site precisa para perdão,
que são as informações úteis que nossos sites precisam para carregar corretamente no navegador. Então, dentro do head, a gente não coloca nenhum elemento que mostra conteúdo na página. Um dos elementos que a gente coloca é o title. Então, pelo que eu falei, você pode assumir que o title ele não vai mostrar um conteúdo na página. Esse title é o título que vai aparecer na aba do navegador. Então aqui eu vou colocar receitas. E se o seu código HTML não tiver um title, o título que aparece vai assumir o valor padrão, que é o nome do seu arquivo. Beleza? Então, pelo menos na maioria dos navegadores vai ser assim. Então agora eu vou mostrar o uso da tag do Live Server. Eu vou clicar com o botão direito aqui no index.html e vou clicar em Open with Live Server. E vai abrir aqui. Tá aí. Não tem nada, porque a gente não colocou nada ainda, mas você pode ver que aqui na aba já mudou, está escrito receitas, que é o title que a gente colocou aqui. O uso do Live Server é que se a gente alterar alguma coisa aqui e salvar o arquivo, ele já atualiza automaticamente aqui no navegador, sem a gente precisar ficar atualizando a página. Então, sem o Live Server, a gente tinha que salvar e vir aqui e clicar nesse botão de atualizar. Isso já fica automático agora. Então, vamos começar colocando alguns elementos dentro do head, que eles também fazem parte do nosso código padrão do HTML. Então, em seguida do title, a gente vai colocar a tag meta, e vai ter o atributo shortset igual a UTF-8, beleza? Então, essa tag meta com esse atributo shortset definido para UTF-8 faz com que nossa página possa mostrar alguns símbolos especiais de diferentes idiomas. Então, essa próxima tag agora que eu vou mostrar, ela é uma tag que é base do que a gente tanto fala de acessibilidade. Então a gente pode colocar meta name igual a viewport content igual a widget device widget initial scale igual a 1. Beleza. Então essa tag ela corrige alguns problemas que os dispositivos esbarram às vezes. Por exemplo, você já deve ter acessado algum site no seu celular que tinha todo o conteúdo espremido para ser visualizado de uma vez, com as fontes difíceis de serem enxergadas, e aqui a gente corrige isso. Aqui a gente tem o atributo name, definido para viewport, que se refere à porção da sua tela em que a gente pode ver conteúdo, esse é o viewport, e o atributo content, que fala que o viewport vai ter sua largura igual à largura do dispositivo que renderiza a página. Então, o widget é largura, então a largura vai ser igual à largura dos dispositivos, e isso faz com que o texto seja proporcional ao tamanho da tela, e a initial scale faz com que a página já não venha com algum zoom, ela carrega com um escalonamento padrão. Então, vamos seguir o primeiro passo listado aqui no site do Theogene Project. E esse passo aqui diz pra gente adicionar um H1, um head em H1, perdão, um head H1 escrito Odin Recipes no body. Já que a gente já colocou a estrutura, fala só adicionar um H1. E já que eu estou explicando um pouco sobre cada tag que a gente está usando, eu vou voltar de novo para a explicação de acessibilidade que tanto a gente fala. Então, algumas ferramentas, mesmo as que não visam a acessibilidade de PCDs, elas leem os cabeçalhos para construir uma tabela de conteúdo, tipo o índice de um trabalho. Isso significa que a hierarquia dos headings são importantes. Então, os headings, que é essa tag aqui, ó, H1, os headings, eles começam no H1 e depois vão para o H2 e por aí vai. Por que eles começam no H1 e vão para o H2? Eu digo isso porque não necessariamente eles vão começar num lugar e ir no outro, mas é uma prática correta a gente começar no H1, depois ir para o H2, depois ir para o H3. Porque, como eu falei, a hierarquia é importante. E como o H1 e como o heading vai do heading 1 até o heading 6, são 6 níveis, pode bagunçar a estrutura da nossa página se a gente ficar pulando tipo, do H1 para o H3, depois tem um H4, enfim, fica estranho, não é uma boa prática. Então, muitas pessoas elas vão escolher o nível do heading pelo tamanho do texto, só que a gente nunca vai fazer isso. Você não usa o heading para redimensionar texto. Para isso, você vai mexer no CSS. Uma outra coisa é que geralmente a gente só tem um H1 por página HTML. Isso é considerado uma boa prática que eu espero que vocês sigam, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, adicionando um body, né, que é o corpo, aqui onde vai ser a parte visual da nossa página. Eu vou adicionar um H1, vou colocar heading 1,
Eu não estou familiarizado com os atalhos aqui do VS Code, mas eu vou adicionar alguns headings. Vou trocar aqui e vou adicionar mais um. Heading 6 e H2, H3, H4, H5, H6. E vamos ver o que rola com esse código. Isso é para mostrar para vocês que, enfim, deixa eu dar o zoom normal, 100%. É, a fonte, né, o tamanho da fonte muda, mas isso é só uma representatividade. Não importa o tamanho da fonte, a gente não usa pensando nisso, a gente usa pensando na hierarquia, lembre-se disso. Então, enfim, tem tamanhos diferentes, mas a gente pode alterar isso com CSS, lembre-se disso. O heading não é para a gente ficar se preocupando com o tamanho, sim com a hierarquia. Então vamos adicionar o heading que o Theogene Project pediu. E ele está falando para chamar de hoje em Recipes. Eu vou chamar de receitas. Beleza. Então agora a gente vai criar a página de uma receita. Ele está falando para a gente criar uma nova pasta dentro dessa pasta que a gente já está, chamada receitas. Então vamos chamar lá, criar uma pasta chamada receitas. E dentro dessa pasta ela vai ter um arquivo que vai se chamar o nome da receita que ela contém. Por exemplo, se for lasanha, vai ser lasanha.html. Então ele está falando que a gente pode pegar algumas receitas nesse site. Eu vou pegar algumas aqui. Eu vou pegar as primeiras na real. Então vou pegar aqui Pumpkin Pie, Your Way. Vou pegar essa Yummy Sweet Potato e Homemade Mac and Cheese. Beleza, 3, tá bom. Vamos começar pela aquela primeira que eu abri, que é essa aqui, Pumpkin Pie. Então, o nome do arquivo vai ser pumpkin.html. Isso estou decidindo aqui agora. Então vai ser pumpkin. Eita. Deixa eu fechar e renomear aqui. Pumpkin.html. Beleza. Então, por enquanto ele está falando que a gente tem que incluir só um H1 com o nome da receita. A estrutura, como eu falei, vai ser essa padrão aqui. Então eu vou pegar, eu vou chamar de pumpkin, vou trocar o título, né, para pumpkin pie. É só isso mesmo. Your way, eu vou deixar só assim. Enfim, agora o H1 com o nome, acho que completo, né? Só copiar. Pronto. E ele fala pra gente só fazer isso por enquanto. Na real, eu tava fazendo em português, né? Então vou chamar torta de abóbora. Talvez seja bom a gente pegar de algum site português agora. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Receita de, sei lá, torta de abóbora. Receita de lasanha. Vamos pegar isso aí, vai. Então vamos aqui em, não sei, panelinha. Tá, vamos aqui no Tudo Gostoso e pegar aqui. Ok. Tem aqui, modo de preparo e tal. Acho que a gente pode trabalhar com isso aqui. Então vamos lá. Torta de abóbora. Então, torta de abóbora. Vamos deixar só isso por enquanto. Depois a gente faz os outros e a gente escolhe, vai. Vou deixar a lasanha aberta e vamos lá. Então a gente volta para o nosso arquivo index.html agora. E. Eita, separei aqui. Volta para o arquivo index.html e adiciona um link para a página da receita que a gente criou. Então a gente vai colocar um link parecido com isso. Ok. Deixa eu explicar para vocês então isso aqui. A tag A significa anchor. É uma âncora. Ela leva a gente para outras páginas. Essa é literalmente a tag mais importante da internet, porque é ela que faz a gente estar em uma página, a gente clica aqui e, por exemplo, vai para outra, saca? Isso aqui, tipo, conecta todas as páginas e faz tudo estar tão conectado. É essa tag A. E essa tag A, ela funciona da seguinte forma. A gente coloca o texto entre ela, por exemplo, Google, salva aqui, você vai ver que está escrito aqui Google, e se eu clicar ele não vai levar a gente para lugar nenhum, porque a gente não colocou aqui dentro do atributo href para onde ela tem que levar a gente quando a gente clicar no Google. Então isso aqui tem que levar a gente pro Google. Vamos ver se está funcionando. Tá aí.
levou a gente pro Google. Essa tag é um pouco perigosa também, porque, por exemplo, e se a gente escrever que está levando pro Google e na verdade está levando pro Yahoo? Tá mostrando o Google aqui ainda, mas quando eu clico leva pro Yahoo. Ah, isso aqui pode ser prevenido quando a gente passa o mouse ali embaixo no canto inferior esquerdo mostra o link que ela tá levando. Mas imagina, tipo, quem ia ficar atento a isso se a gente colocasse um link assim. Então, tipo, eu tô falando que quando a gente clicar nesse texto www.google.com, tipo, o usuário confia automaticamente e clica, porque tá aparecendo aqui o link do Google. Então, quando a gente clica, leva pro Yahoo, porque foi o que a gente colocou aqui dentro. Então, essa tag engana um pouco, né? Pode ser usada tipo, de forma benigna, quer dizer, de forma maligna, perdão. E, enfim, vamos com esse adendo aí seguir. Então, vamos escrever torta de abóbora. Quando a gente clicar, vai levar a gente para a página da própria torta de abóbora que a gente criou. No caso, está dentro da pasta receitas, torta.html, que eu vou renomear esse aqui, já que está em inglês, eu vou colocar em português. Torta. Ok? Então, vamos lá aqui na nossa página. Então, a gente tem a torta de abóbora, quando a gente clica, leva para a torta de abóbora. Vamos continuar. Então, agora ele está falando que a nossa página da receita tem que ter o seguinte conteúdo. Tem que ter uma imagem da receita pronta e isso tem que estar embaixo do H1 que a gente criou antes. Você pode encontrar imagens no Google ou no site da receita que eles colocaram antes. Então vamos pegar aqui a foto direta aqui do Tudo Gostoso. Vou pegar essa própria foto aqui. Quando eu clico com o botão direito na foto, tem essa opção de abrir imagem numa nova aba. Eu vou simplesmente pegar aqui o link da imagem, clicando com o botão direito na imagem, copy image link. Então vamos lá na torta. Para adicionar uma imagem, a gente usa a tag img. A tag img ela tem o atributo source, SSRC, significa source. Ele aceita um URL ou um caminho de alguma coisa, que nem esse href do A. A gente pode falar que a imagem está dentro de uma pasta chamada imagens barra o nome da imagem, imagem.jpg. Só que na real a gente vai colocar o link dela. Então o link dela que é esse aí. Esse link. Deixa eu só verificar uma coisa. Se eu tirar isso aqui, talvez apareça. Tá, então esse link aqui é melhor. Eu vou pegar esse link aqui para mostrar a foto da torta. Então, vamos clicar aqui em torta de abóbora. Tá aí a imagem dela. Na real, talvez seja melhor com o outro link, porque tá muito grande esse aí, e já que a gente não tá usando CSS por enquanto, pode ficar um pouco complicado de trabalhar com isso aí. Então vamos limitar o tamanho dela. Eu vou pegar essa própria imagem aqui que ela tem um tamanho menor. A outra que eu já pego é a mesma, só que ela tem um tamanho maior. Então tá aí, torta de abóbora. Então a gente já colocou a imagem. Então, na real, eu vou até traduzir esse site para não ficar traduzindo tudo. Mas enquanto traduz, enfim. Tem que ter uma process description. Tá, tem que ter uma descrição da receita. A gente copia isso de lá também. Deixa eu colocar aqui em português. E vamos copiar a descrição da receita em algum lugar. Acho que não tem nenhum lugar falando. Eu vou colocar assim, tipo, a descrição vai ser receita de torta de abóbora. Enfim, agora que está em português, vamos lá. Então, abaixo da imagem tem que ter um título de descrição. Então, a gente vai colocar um heading chamado descrição. Seguindo a hierarquia, a gente está usando um H1, a gente vai usar um H2 agora. Descrição. Tá aí, descrição. E a gente agora vai colocar a descrição. Então, a descrição, como é um texto, não é um título, não é um heading, a gente vai usar a tag P de parágrafo, que é o que normalmente a gente usa para adicionar texto. Então, a descrição vai ser torta de abóbora. Muito boa para a saúde, sei lá. Só para colocar alguma coisa.
Na real, quando você não tiver uma ideia de que colocar em um texto, você pode pegar e escrever Lorem Y no Google. Você pega aqui e abre qualquer link desses aqui. Não precisa ser esse primeiro que eu cliquei. E ele vai gerar alguns textos aleatórios para você, tipo, encher linguiça assim, tipo, só botar algum texto no seu trabalho. Então, pega aqui, copia e eu vou adicionar aqui na descrição da torta de abóbora. Beleza. É, perceba que o texto aqui foi, tipo, colado e tá todo grande aqui, sem quebrar nenhuma linha, apesar que quebrava a linha. E, enfim, o parágrafo, o HTML, ele, tipo, ele não entende, tipo, onde ele tem que quebrar a linha segundo o seu texto. Ele quebra segundo o tamanho da sua tela. E a gente pode fazer algumas contramedidas para isso. Tipo, a gente pode tipo, simplesmente vamos tirar esse parágrafo por enquanto. Tipo assim, linha um. Então, se eu tiver uma linha um e aqui eu tenho uma linha 2 e eu quero que ele quebre aqui, né, para cada um estar numa linha. Então, eu posso colocar uma outra tag chamada BR de break, que é quebrar, para quebrar a linha mesmo. Então, pronto, quebrou. Uma outra alternativa seria tipo, só colocar em outro parágrafo isso, porque daí ele simplesmente vai reconhecer como textos que deveriam estar tipo, em linhas diferentes. Beleza? Voltando para o Lorem Y, eu não vou quebrar o texto, não tem necessidade. Vamos continuar. Então, abaixo da descrição, a gente adiciona um título ingrediente seguido de uma lista não ordenada dos ingredientes necessários para a receita. Então, a gente vai adicionar o título ingredientes. Vamos lá. Não sei, eu acredito que. Deixa eu ver aqui na receita. Não sei, eu acho que o ingrediente é um H3, tá? Então eu vou colocar ingredientes. Ingredientes como H3 e vou colocar uma lista. Para criar uma lista, eu coloco a tag UL de lista não ordenada. Então, como está em inglês, enfim, parece meio estranho, mas isso é uma tag que significa lista não ordenada. Então aqui dentro a gente coloca uma lista não ordenada. Então, por exemplo, a gente coloca item 1, item 2, item 3. Porém, ele não vai reconhecer, porque a gente está dentro de uma lista, mas a gente tem que falar onde começa um item e onde acaba um item. Então, o item 1 ele vai ser demarcado pela tag LI. Então, dentro da tag LI, a gente coloca o item 1. E a mesma coisa nos outros itens. Então, aqui, a gente coloca o LI, fecha LI, coloca aqui um LI. Deixa eu colocar aqui. O HTML ele vai completando para mim, né? O VS Code vai me ajudando, completando isso aí. E, enfim, tá aí. Item 1, item 2, item 3. Eu vou pegar aqui os ingredientes e só vou copiar. E. Enfim. E agora eu só vou sair adicionando isso aí. Vamos lá. Agora a gente tem que pegar e arrastar isso aqui pra cá. Eu só vou sair adicionando e depois eu apago aqueles ali. E é isso. Aqui no VS Code tem um atalho que se você segurar Ctrl Shift setinha para baixo, você consegue ir para outra linha. Daí você consegue escrever em mais uma linha ao mesmo tempo. Enfim, eu só vou selecionar isso aqui e apagar. E pronto. Tudo arrumado. Tá aí a minha lista de ingredientes da torta de abóbora. Agora a gente vai adicionar um título passos, né? Um cabeçalho passos. Então, os passos para se preparar. Então, é o modo de preparo. Eu acho que é melhor traduzido assim, modo de preparo. Então, o modo de preparo, eu acho que ele tem que ser um H3 também, porque ele, tipo, em hierarquia, ele não necessariamente perde para os ingredientes. Então, eu vou colocar modo de preparo. E o modo de preparo é uma lista ordenada dos passos que a gente tem que seguir. Então, antes a gente tinha uma lista não ordenada, agora a gente tem uma lista ordenada. Eu pulei o recheio, mas enfim, eu só estou abstraindo um pouco. E vamos lá. Eu vou colocar tipo, os passos da massa aqui e pra mim tá ótimo já. Então, o modo de preparo. Para iniciar uma lista ordenada, antes aqui a UL era para lista não ordenada. Então, para lista ordenada, a gente coloca OL.
E agora a gente coloca nossos passos. Para colocar um item é a mesma coisa de antes, é um LI e vamos lá, colocar aqui, aqui, aqui e agora aqui e aqui. E novamente apagando aqui, pronto, salvo. Então tá aí, o modo de preparo tal foi feito. E agora a gente tem que adicionar mais receitas. Então adicione mais duas receitas. Não esqueça de vincular novas receitas na página do índice, além de ok, ele está falando para a gente colocar as receitas que a gente criar nessa página index, para a gente conseguir acessar. Do mesmo jeito que a gente criou para a torta, quando a gente adicionar as outras, a gente vai adicionando aqui. E para a gente não adicionar, tipo, quando a gente adicionar mais de uma, por exemplo, vamos supor que eu coloquei mais de uma receita, vou colocar duas vezes a torta de abóbora, vai aparecer na mesma linha. Então ele está falando para a gente criar uma lista para as receitas, para elas também não estarem na mesma linha. Então isso aqui, essa lista de receitas vai ser uma lista não ordenada. Então vai ser uma lista não ordenada e, enfim, eu vou pegar só o primeiro, né, porque o outro é meio que fictício e vou apagar aqui e vou colocar ele como um lista item, que é o LI, né, que é o item da lista. Beleza. E eu acho que basicamente foi isso. Acabou. É... Ok, acabou basicamente. Adiciona. Eu peço para vocês adicionarem mais duas receitas, porque provavelmente a gente vai trabalhar com esse projeto mais pra frente. E só para não acabar o vídeo agora, eu vou complementar um pouco mais com o meu. é, o meu. Tipo. é, o jeito que eu encaro essas coisas aqui. Então eu vou adicionar uma tag chamada footer, que é um rodapé, que eu acho que ele é bom de ter. Então eu vou colocar feito por. Vou colocar como texto, né? Parágrafo. Feito por @devmat. Que esse @devmat seria o meu link para o meu GitHub. Então eu vou colocar isso em volta da tag Anchor, que é a tag âncora, né? Que é a tag Anchor. Beleza. Então eu vou colocar um href, que é o atributo para levar a gente para algum site. E eu vou colocar isso para levar para o meu GitHub. Ok? Quando eu clicar então, vou levar para o meu GitHub. Tá aí. Ok. Então esse é o footer. O que está dentro do footer, tipo, ele identifica como se fosse o rodapé da página. Tem algumas outras tags, tipo a tag header, que ela seria um cabeçalho, que seria tipo, vem ali em cima e tal. Eu acho que essa tag H1 pode vir tranquilamente dentro da tag header. E vocês concordam comigo que essa parte onde tem a lista de receitas seria a parte principal do nosso site? E para o que é a parte principal do nosso site, a gente coloca dentro da tag main. Então dentro da tag main a gente vai colocar isso aí. E tem muitas outras tags, mas não se atente em memorizar tal. Vamos usar uma de cada vez, a gente vai entendendo a importância delas e tal. Enfim, eu acho que é o suficiente para esse vídeo de HTML. Vamos publicar nosso projeto e encerrar o vídeo. Então, tá falando aqui que o GitHub permite que você publique projeto na web, tal, tal, tal. Tá. Então, para a gente conseguir abrir nosso projeto direto do GitHub, sem tipo, necessariamente na nossa máquina local, a gente pode fazer de algumas maneiras. Ele está falando para a gente ir no nosso repositório. Então eu vou lá aqui no meu repositório, vou acompanhar o passo a passo deles. Eu vou em configurações e está falando para clicar em páginas, aqui pages na página, nessa barra lateral esquerda. E aqui ele está falando que alterar a ramificação de nenhuma pessoa clica em salvar. Ok. Então aqui em branch eu vou selecionar a minha branch que eu estava trabalhando, que é a main, e clico em salvar. E é só isso. Agora eu tenho esse código que está na minha máquina e eu vou mandar aqui pro meu repositório. Se vocês verem, ele está só com Readme. Então, para mim fazer isso, deixa eu só ver como que faz para abrir o terminal aqui no VS Code. Então, vou pegar aqui keyboard. Então, terminal, open, new start no terminal, Ctrl Shift C. Bem, praticamente não foi. Ctrl Shift C. Acho que é toggle terminal.
Aqui, Ctrl Shift apóstrofo, aparentemente. Ou crase, sei lá. Bem, como não tá indo, depois eu vou dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Eu vou abrir meu próprio terminal aqui e eu vou entrar dentro dessa pasta que eu tava, né, que é a pasta receitas, projects, receitas, e vou dar um git status. O git status mostra pra gente o que a gente tem aqui. Então a gente tem arquivos que eles não estão sendo rastreados pelo git. Eu vou adicionar eles, então vou dar um git add ponto, porque o ponto ele adiciona tudo que tem. Então se tivesse mais arquivos aqui, ele adicionaria todos eles de uma vez. No caso ele vai adicionar o index.html e a pasta receitas. Então git add ponto, agora eu vou dar um git status de novo. E ele está falando que eu tenho arquivos que foram alterados, que eles precisam ser commitados, né? Então eu vou dar um git commit. Eu vou colocar o nome, que é primeiro commit. Isso foge do padrão de mensagens que eu disse para vocês, porém, como esse é um vídeo para ser mais didático, eu acho que pode ser perdoado. Então, git commit -m, adiciona a mensagem do seu commit. Então, dou um enter e agora dou um git push. O git push ele vai enviar nosso código para o nosso repositório. Então, agora enviou tudo. Se a gente voltar aqui, der um F5, nosso código está aqui. Agora vamos continuar aqui no trail deles e vamos acessar esse site aí. Ele está falando que pode levar alguns minutos para o nosso site estar disponível, mas não custa tentar aqui agora, então eu vou tentar. Se não estiver disponível, eu deixo a seleção para vocês tentarem depois. Então, receitas. Ele está falando que o site vai ser o nosso nome de usuário, .github-io, barra o nome do repositório, que é receitas. Então, enfim, dei um enter aí. E tá aí, o site está aqui. Propósito por The Odin Project. Ah, tá. Ele abriu o readme.md em vez de abrir o arquivo index que estava lá. Então eu vou aqui dar um barra index.html. Infelizmente não tá indo. Porém, fica a dica para vocês tentarem aí e seguir esse passo a passo. Talvez fique disponível daqui a alguns minutos, não tenho certeza. Mas enfim. O próximo vídeo vai ser provavelmente JavaScript e tentem entender o que cada tag faz. Tipo, veja que eu não botei nenhuma div aqui, porque, por exemplo, o header, ele poderia ser a mesma coisa que colocar uma div, class, header. Só que a gente tem uma tag pro header já. Então, isso aqui acaba com o nosso site em questão de acessibilidade, porque para um leitor de tela ou para algum bot, uma coisa que passa por essa página, o que vai diferenciar essa div, se isso aqui fosse uma div no caso, dessa outra div aqui, main? Não vai ter nada que diferencie elas. Por isso que a gente usa a tag certa para os momentos certos. Fora que fica muito mais fácil de dar manutenção num código que está escrito, pô, aqui é o main e tal, e não só tem um monte de div, um monte de class e tal, uma loucura de código. Enfim, rapaziada, é isso.